A graça e a paz, amados. Amém. É muito bom estar aqui com vocês, aqui em Boston. Nós não conhecíamos nada dessa região e dessa cidade. E até eu estava morrendo de medo do frio, mas graças a Deus, estamos muito quentinhos aqui. Obrigado pelos irmãos que puderam nos emprestar alguns casacos, luva, gorro. Foi importante, viu? Muito obrigado. Ai, gente, eu até peguei uma gripe. Nós passamos por São Francisco e já estava frio. Daí acabei pegando um resfriado lá, sei lá, era medo do frio. Daí a gente chegou aqui, a irmã Michele chegou com 2 bolsas gigantes lá no aeroporto. Pensa a gente, né? Só foi colocando touca, um monte de coisa, né? E um medo do frio que eu estava. Gente, pode me convidar que eu perdi o medo do frio. Eu estou aqui de bota de neve, estou toda feliz aqui. O Senhor fez maravilhas esse final de semana. Nós agradecemos o convite, agradecemos o carinho de todos vocês. Olha que chique que eu estou, eu ganhei um colar, estou toda feliz. Aí, por quê? Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe as pequenas coisas que você quer. E esse final de semana foi maravilhoso, foi um presente para vocês e um presente para nós. Primeiro, porque nós conhecemos Boston. E eu não conhecia, a gente nem tinha ideia de vir para cá, e o Senhor nos trouxe, e o Senhor fez milagres em nossa vida. E o que o Senhor fez aqui sexta, ontem, vai fazer agora de manhã, aproveita, porque assim, o Espírito Santo, Ele é maravilhoso. Ele conhece os teus pensamentos. Ele conhece por que você levantou da cama e veio aqui na casa do Senhor. Ele sabe os desejos do seu coração. Então, quando nós esperamos o que foi cantado aqui, né, que a presença dEle venha, você deixa que Ele venha, você sai do controle para que Ele entre no controle, muitas coisas maravilhosas acontecem. Eu vou deixar a palavra com o pastor, porque microfone na mão de pastor, né? E agora de mulher ainda, né? Aí eu já vou começar a ministrar aqui, mas hoje é com ele. Amém. Então, ontem e ontem nós ministramos falando de vida, a nossa vida. Mostramos a nossa família. Quem esteve aqui sexta ou sábado? Amém. Deus te abençoe. Então, foi um momento que nós pudemos falar de nós, das nossas experiências de vida. Hoje nós queremos ministrar a palavra de Deus nesse culto e no próximo culto, falando a respeito de família, mas conforme o contexto da palavra de Deus, um exemplo bíblico. Então, até o no final vai estar conosco, que nós podemos orar por vocês. Obrigado, amor. Vamos ler a palavra do Senhor? Pode projetar lá, irmão. É Gênesis 41, versículos 50 a 52. Diz aí: antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Amém? Bem, esse último dia, então, do congresso, nós queremos refletir sobre a vida de um personagem bíblico cheio de fé, um homem de fé que é José. José, ele foi um imigrante. Ele saiu da terra dele, levado à força para um outro país, para um outro lugar. E nós, durante esses 3 semanas que estamos aqui, tanto eu quanto a Thelma, ministramos a muitos casais e escutamos relatos de pessoas dizendo assim: olha, eu não queria ter vindo. Aliás, eu nem sabia que eu viria. Quando eu descobri, eu estava nesse outro país e me foi dito que nós ficaríamos nesse lugar. Está bem de acordo com José, essa pessoa, não está? Talvez, eu não sei qual é a tua situação, mas eu sei que José foi assim. Eu sei que tem pessoas que foram exatamente assim. Mas José é aquele que aprendeu a vencer as dificuldades da sua vida. José, ele experimentou traição. José experimentou rejeição. José experimentou prisão. E ele teve que recomeçar do zero num novo lugar.
Isso não é muito diferente daquilo que muitos de vocês passam, que acabam chegando num outro país e têm necessidade de recomeçar do zero, às vezes até toda a tua formação em outro país, e você não pode utilizar aqui. Você precisa começar com uma atividade, talvez até um pouco mais simples. Se adaptar a toda a situação e a toda a cultura de um novo lugar, de um novo país. Essa palavra é uma palavra de esperança, porque José é aquele que venceu. José superou todas as dificuldades que estavam na vida dele e teve vitória. E você vai ser vitorioso, já é vitorioso em nome de Jesus. Amém? Então vamos aprender com José? O primeiro ponto é o seguinte, versículo 51. Ao primogênito chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Amém? Manassés, esquecimento. O José se sente tão abençoado com o nascimento do seu filho que ele esquece do passado doloroso. Qual era o passado doloroso de José? Se você já estudou aqui na igreja, você sabe que José, ele estava lá na casa do seu pai, tinha ganho um manto colorido do seu pai, muito bonito, que representava o amor do pai e da mãe por ele. E aquilo foi objeto até de ciúmes dos seus outros irmãos para com ele. Ele foi então, e não gostava que ele tinha sonhos, e naqueles sonhos mostravam José dominando sobre todos. José foi jogado numa cova, intentaram matá-lo, um dos irmãos convenceu os demais a não matá-lo, jogaram ele numa cova, foi vendido com uma caravana de mercadores, foi levado como escravo no Egito. Ali ele ficou trabalhando numa casa, depois foi preso, ficou na prisão. Da prisão ele foi interpretar os sonhos de Faraó e se tornou o segundo naquele lugar. Veja, José, ele teve uma vida cheia de grandes dificuldades, muitas lutas. Mas José, ele superou todas essas coisas. Então, quando ele tem o seu primeiro filho, que é Manassés, que significa, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. Ele está dizendo, olha, esse tempo todo que eu estou aqui, eu preciso esquecer das coisas que ficam para trás. Eu preciso colocar diante de Deus aquilo que impede que eu vá para frente. E ele coloca nesse nome desse filho, a saudade da pátria, a saudade de Israel, a saudade do seu pai Israel, as dificuldades de adaptação, porque se ele sai de um lugar, ele vai para o outro, e nesse lugar ele tem que aprender a língua egípcia, ele tem que aprender a cultura egípcia, ele tem que aprender como se locomover no meio daquela nova sociedade, uma sociedade completamente diferente da sociedade em que ele vivia. Mas ele estava na casa do pai dele, e na casa do pai dele ele vivia já 2 reinos. Ele vivia o reino da terra, que são as coisas naturais, e vivia o reino de Deus, porque era uma família sacerdotal, uma família ao qual Deus havia abençoado para gerar todo o povo de Israel. Então ele tinha dentro dele já uma biculturalidade, de maneira que ele conseguia lidar com essas duas situações de maneira muito simples para ele. E quando ele chega a uma nova sociedade, ele se encontra de alguma forma pronto, através de Jesus, de Deus, né? Jesus estava revelado naquela data, né? Através de Deus, para poder levar a sua vida e desenvolver a sua vida. Deus quer nos ajudar a processar as nossas dores, porque não somos diferentes de José. Nós passamos por dificuldades em nossa vida, e eu passei dificuldades na minha vida, e eu precisei ter um momento de esquecimento, que é colocar diante de Deus aquilo que me impedia de prosseguir para o alvo, aquilo que me impedia de ir na direção de Deus, e realizar aquilo que Deus desejava que fosse realizado através da minha vida. Ninguém aqui é diferente de José. A nossa vida, nós necessitamos ser colocados diante de Deus durante todo o tempo. E Deus quer nos ajudar a processar as nossas dores, para nos libertarmos do passado e podermos caminhar em direção à bênção que o Senhor tem para nós. Há um comentarista bíblico de 300 anos atrás, Matthew Henry, ele diz que, apesar passemos por problemas, ele diz, circunstâncias felizes posteriores nos ajudam a deixar para trás. Amém? Quando acontece alguma coisa boa, parece que algo que era ruim você esquece ou te ajuda a deixar para trás. E é cada coisa tão boa na vida. Agora eu sou o vovô, tem uma vovó,
Está vendo aqui o netinho do pastor chegando, querendo o pastor, chorando, que ele estava aqui apresentando os visitantes. Pense numa alegria que é você ter um neto nos braços. Pense na alegria que é você ter um filho nos braços. E quem é pai e mãe sabe exatamente daquilo que eu estou falando. E quando vem uma alegria dessa, parece que muitas dores são esquecidas. Então ele diz que as nossas emoções podem ser saradas por algo bom que nos acontece. E o Senhor tem grandes coisas boas para cada um de vocês. Amém? Agora, como é que nós adoecemos? É quando nós vivemos no passado. O salmista, no Salmo 42, versículo 4, parte A, ele diz: quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Ele está dizendo, quando eu me lembro das coisas que aconteceram na minha vida, eu fico angustiado. Pessoas que vivem presas ao passado, a vida parece que é um loop, né? De circunstâncias passadas, difíceis e complicadas. E se nosso disco enrosca, né? No passado, ou algum evento do passado, parece que nós não conseguimos ir para frente. Não conseguimos caminhar em direção àquilo que Deus tem para nós. Não estou dizendo que a gente não pode ficar enlutado pela perda de um parente, ou de um amigo, de uma amiga. Não digo isso. Mas que tudo tem o seu tempo determinado. E após isso, nós precisamos superar aquela dor e seguir com a nossa vida. Eu tive algumas situações de doença, e não falei isso para ninguém até agora, mas eu tive 2 câncer. E graças a Deus, estou liberto dos 2 cânceres, em nome de Jesus. Agora eu levantava de manhã e falava, Senhor, como é que vai ser amanhã? O Senhor falava, você está vivo, meu filho. Muitos não acordaram hoje. Falei, glorificado seja o teu nome, Senhor. Quero deixar essa dor para o passado. Atua no meu coração. E eu tive que buscar no meu coração o que era a dor que me gerava aquilo, porque o Espírito Santo chega para mim e fala, meu filho, por que você está assim? Eu falo, é uma questão hereditária. Ele fala, não é você que prega na igreja de que todo ressentimento pode gerar uma doença em alguém, até como um câncer? Eu falei, sim, Senhor. E no teu caso, o que é? E ele me questiona, porque eu tinha uma dor no meu passado. E quando ele me questiona, automaticamente o Espírito Santo mostra também qual era a situação, e eu coloco diante de Deus. E eu saio, eu estava tomando banho, aquela água quente caindo, tão refrescante, né, tão bom, e relaxante, e daí o Espírito Santo falou comigo, eu saí daquele banho, liberto, salvo e curado em nome de Jesus. Porque você coloca as dores diante do Senhor, Rei Alabassuri Calamaias, você é curado, você é transformado pelo poder de Deus sobre a sua vida. José, quando ele está ali na sua vida, ele recebe 3 túnicas. Não sei se você já observou, mas José recebe 3 túnicas. A primeira túnica, aquela que eu já comentei, aquela túnica colorida, aquela túnica linda recebida dos seus pais. Ele recebeu do pai, significa a túnica do filho amado. A túnica do filho amado. Aquela túnica ele não conseguiu conservar com ele. Quem sabe essa túnica colorida do filho e da filha amada seja sua identidade brasileira, num país multicultural, cheio de cores, cheio de comidas diferentes, de um clima diferente, aqui com certeza bastante diferente, né? Aqui é muito diferente. Aquela tua identidade lá, aquela comunhão com as pessoas lá, mas você está num novo contexto, assim como José esteve num novo contexto, e precisa lidar com isso aqui, para que você possa caminhar para as bênçãos que você tem. Ele recebe uma segunda túnica, que também não permanece com ele, e a segunda túnica é a túnica de Potifar. Quando ele chega na casa de Potifar, ele recebe aqui o encargo de todas as coisas de Potifar. Ele recebe uma túnica de autoridade, mas era uma túnica de servo, porque ele servia aquele homem. E enquanto ele servia aquele homem, ele ficou com a túnica até que a mulher de Potifar puxou a túnica, e ele ficou até nu, correndo, e foi acusado de assédio, não foi? E foi preso. Conhece a palavra? Aquela túnica não ficou com ele, porque aquela túnica do servo, aquele período de servidão, talvez seja um período que não vamos chamar de servidão, entre aspas, que é chegar num novo lugar, aprender a cultura, aprender a língua, aprender como é que as coisas funcionam aqui, os costumes.
a humildade de recomeçar, porque quem quer e tem humildade e quer recomeçar, é um excelente lugar, que você chega aqui, a minha nora veio para cá, formada em psicologia, ela não pôde exercer sua profissão. Ela demorou quase 4 anos para poder exercer sua profissão, e agora, no mês de maio, que ela vai fazer o teste para que ela possa receber a licença dela de psicóloga, para poder clinicar aqui nos Estados Unidos. 2 anos de mestrado, 2 anos de residência. Isso é humildade, vocês não acham? Está formada, assim como muitos de vocês podem ter uma formação. Chegam aqui, eu conversei com alguns que tinham formação de engenharia, estavam trabalhando em outra área. Montaram um negócio, estão trabalhando em algum lugar. Mas significa um período como esse de José na casa de Potifar, de aprendizado. Um tempo para aprender toda a cultura, as coisas como funcionam. Mas a terceira túnica que ele recebeu, uma túnica que permaneceu com ele recebeu do faraó, uma túnica da maturidade e autoridade, aleluia. Deus quer entregar para você a maturidade e a autoridade que vem do alto, algo que você pode carregar, porque eu tenho certeza que quando você chegou aqui, Deus começou a trabalhar teu coração, para que você pudesse compreender muito melhor muitas coisas da sua vida. Essa é a maturidade. E a autoridade que Deus deu a ele, que ele alcançou naquela nova terra, e você também vai alcançar a autoridade e a maturidade nesse lugar, porque é propósito de Deus sobre a sua vida. Deus não te trouxe aqui à toa, mas para te edificar e abençoar, em nome de Jesus, sem perder a identidade brasileira. Ele jamais perdeu a identidade israelita, ele jamais perdeu a autoridade de um homem que era temente a Deus e servia ao Deus Todo-Poderoso. Isso está sobre vocês e permanecerá, porque vocês estão diante do Senhor. Gênesis 41, 42 diz assim: e o faraó tirou o anel de sua mão e colocou na mão de José, e o revestiu com vestes de linho, e lhe pôs no pescoço o colar de ouro. Esse novo manto, oportunidade de deixar para trás todas as coisas, todo o passado doloroso, e receber agora um novo manto de grande significado. Então, José nomeia seu primeiro filho primogênito como Manassés, esquecimento, e simboliza uma nova fase de vida. Se José continuasse preso ao passado, ele não poderia desfrutar daquilo que ele estava tendo agora ali, sendo o segundo, o primeiro logo abaixo do faraó. Porque nós temos que reconhecer que todos nós passamos as dificuldades, mas nos libertando, nós caminhamos. 2 Coríntios 5,17, diz a palavra: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem é que é nova criatura em Jesus? Amém, você é novo, aleluia. Tudo novo, tudo passou, você está numa nova fase da sua vida, uma fase de bênção. A sua vida vai melhorar, a partir de você deixar no altar do Senhor todas as dores que estão no seu coração. Assim como José, assim como eu fiz, você deve fazer também. Pare de olhar para onde você estava e comece a olhar para onde você pode estar. O passado de dor jamais vai se igualar ao futuro de bênção que Deus tem para a sua vida. Amém? Deus tem muito mais para fazer. Bem, o segundo filho dele, esse é o segundo ponto, é Efraim, prosperidade. Diz assim no versículo 52. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então o significado de Efraim é duplamente frutífero. Veja que o primeiro filho dá o nome de esqueci as dores, e o segundo duplamente frutífero, bênção dobrada. Assim que ele esquece as dores, ele profetiza sobre a vida dele, bênção dobrada. Na verdade, porque ele está vivendo a bênção dobrada, porque ele já está casado. Ele tem o primeiro filho já quando casado, e o primeiro significa esqueci. E porque ele esqueceu, ele está naquela posição. E quando vem o segundo, ele fala: eu recebi muito mais do que aquilo que eu imaginava poder receber. É uma bênção dupla, uma bênção maior do que eu pudesse esperar. Isso é Efraim. É isso que Deus tem para a sua vida. Ele estava profetizando isso na vida dele. E quando falamos de prosperidade, você pensa, é dinheiro? É muito mais que dinheiro. É paz. Quem tem paz? Alegria do Espírito.
relacionamentos saudáveis, filhos bem criados. Estamos no congresso de pais e filhos, você tem uma família e filhos, e eles estão abençoados, você tem um grande tesouro na terra. E Deus vai lhe acrescentar muito mais. Deus vai colocar também a prosperidade, a realização profissional sobre as suas mãos. Porque Deus quer te abençoar duplamente como fez com José, nessa terra, nesse lugar em que você está. Aquele dom de interpretação de sonhos de José, ele foi muito útil, porque José, ele era um sonhador. E quando ele estava na prisão, 2 que estavam presos com ele tiveram sonhos. E um deles sonhou a respeito da situação e outro de outra, e ele falou para o primeiro: olha, esse sonho significa que você será julgado culpado. E de fato foi. E o segundo ele disse: olha, Deus está mostrando que você vai na presença do faraó e vai servi-lo. Realmente se tornou copeiro do faraó. E ele disse a esse segundo: quando estiver com ele, lembre-se de mim. E o que vocês pensam que aconteceu? Ele se lembrou de José? Não. Ele não se lembrou de José. Talvez aquilo que você fez para alguém, e você fala: lembra de mim. A pessoa nem lembra mais nem seu nome, não sei onde você está, nada que aconteceu. É ou não é? Não é desse jeito? Mas um dia, aquele faraó tem um sonho. No dia que ele tem aquele sonho, ele chama todo mundo, ninguém conseguiu interpretar o sonho. E então aquele dia o copeiro lembrou: sonho, meu sonho foi interpretado, o seu sonho pode ser interpretado. Eu conheço alguém, faraó. Ele fala que José está preso. Aliás, José, ele, sei lá o que ele tinha, ele não é um preso comum, né? Ele estava na prisão e ele administrava a prisão para o carcereiro. Quer dizer, ele não saía porque não queria, né? Na minha opinião, não saía porque queria, concorda? Ele estava lá e não saía porque ele não queria. Se ele estava preso, ele recebeu a palavra de ser preso, ele não ia fugir do lugar que mandaram ele ficar. Só nisso a gente vê a sabedoria de cumprir aquilo que nos é pedido. Se o pastor nos pede alguma coisa, amém, glória a Deus, pastor, vamos fazer, porque é a autoridade de Deus. E ali estava sob a autoridade de homens do mundo, mas ele cumpre. E então, o faraó manda chamar José, toma banho, se arruma todo. Imagina o que ele estava, aquela barba, muito pior que a minha, né? A minha acho que está boazinha até, né? Mas aquela barbona, grande talvez, aquelas roupas de prisão, ele se arruma todo, ele vai na presença do rei, e quando ele chega na presença do rei, do faraó, o faraó também era um rei, né? Chega na presença do faraó, e o faraó conta o sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e ele interpreta corretamente aquele sonho, e quando ele termina a interpretação, ele fala assim: faraó, você tem que colocar um administrador competente sobre tudo isso. E ele fala: quem pode ser mais competente que você, que entendeu tudo e sabe o que tem que ser feito? É você a pessoa. Oh, aleluia. Deus vai te colocar em posição de destaque. Quando você menos imaginar, você vai chegar na frente de alguém, vai dar aquela notícia, vai falar o que tem que ser feito, de acordo com a meditação que você faz, de acordo com as orações que você faz, com a busca que você tem do Senhor, e aquela palavra vai ser decisiva na sua vida. Vai mudar a sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Receba essa palavra do Senhor. Você precisa interpretar os sonhos, como José interpretou os sonhos. A maioria de vocês veio para cá com um sonho. Qual era o sonho? Qual era o sonho que Deus deu no teu coração? O que foi que Ele colocou em você para você estar aqui? Há um sonho, há um desejo. Interprete esse sonho. Qual o propósito de Deus para você estar aqui hoje? Qual é esse propósito? Tem um objetivo? Será que é o objetivo de abençoar, talvez, os seus filhos, abençoar sua família? Talvez seja você abençoar este país? Deus tem um propósito muito além daquele que você sonha ou imagina. José tinha um sonho, ele imaginava que Deus ia fazer. E Deus fez algo extraordinário. Coloque o teu sonho aos pés de Jesus. Fala: Jesus, age através deste sonho na minha vida e realiza o teu propósito. Realiza o teu querer na minha vida. E você vai se surpreender com o que Deus vai fazer. Amém? Receba essa palavra. Bem, Faraó deu a José o seu próprio anel de autoridade. José prosperou, havia pão em todo o Egito. Veja que José, antes de receber essa posição de destaque, maturidade e autoridade, ele foi testado. Ele foi testado a integridade dele. Porque quando ele está naquela situação com a mulher de Potifar, olha a situação, gente,
Tem pessoas que teriam caído naquela cilada facinho. Era uma casquinha de banana, pastor. Ele poderia cair naquilo, e muitos de nós, eventualmente, se não estivermos em Cristo, podemos cair. Pensa bem. Potifar viajando, José cuidando de tudo, e de repente chega a mulher, olha para ele e fala assim: peraí, Potifar, gente boa, mas olha José, ele multiplicou o dinheiro do patrão, do meu marido, né, no caso dela, meu marido, é muito mais competente, mas olha a cilada, você olhar a grama do vizinho, olhar as coisas do outro, fazer comparação, e ela propõe o quê? Vamos dar um golpe de Estado, não é isso? Na família, né? Vamos dar um tapetão no Potifar e nós tocamos esse negócio todo aqui. Não foi isso que ela propôs? Ela propôs tudo para ele. E muitas vezes, alguns de nós podemos chegar diante de uma situação de provação na nossa vida, antes de recebermos a bênção que vem do alto. E nessa hora temos que ser íntegros. Integridade é ser a mesma pessoa dentro da igreja e fora da igreja. Dentro de casa e fora de casa. Porque Deus vai honrar a tua integridade. José ele não aceita nada daquilo, porque pensa, imigrante, tinha vendido como escravo, ele era escravo naquele lugar, tinha a oportunidade de sair da escravatura dele e ser dono de alguma coisa, ter uma esposa e bens, e ele se nega. Ele se nega de sair daquela situação por meio ilícito. Ele quer entrar numa situação de bênção do modo correto. Ele não quer entrar pela janela, ele quer entrar pela porta. E Deus tinha a porta para ele entrar. Então, a integridade dele é testada. E ele é abençoado. Talvez vocês tenham aqui desafios culturais, tentações culturais, talvez profissionais, relacionais. Sejam íntegros. Mantenham-se firmes com o Senhor, com a tua família, com tudo que o Senhor tem te dado. Porque Deus vai honrar a tua integridade. Amém? Receba isso também. Bem, o propósito dele estar lá naquela terra. Qual era o propósito de José estar ali no Egito? Muito tempo ninguém entendeu isso. A família dele não entendeu nada disso. E quando eles vão lá e encontram José, eles pensam: poxa, José agora vai nos mandar prender, ele é o maior aqui no Egito. Ele tem autoridade de fazer e pagar a gente com a mesma moeda que fizemos para ele. E nós o vendemos como escravo. Ele pode nos escravizar a todos nós, nosso pai, e todos que temos em casa, e perder tudo. Isso chama-se vingança. Mas diz a palavra de Deus que a maldição vai até a terceira e quarta geração, não é verdade? E qual era a maldição que estava ali? A maldição ali era de mentira. Abraão, quando foi para o Egito, disse que a sua esposa era sua irmã e deu maior confusão. Lembra-se disso? E ele teve que sair do Egito. Depois o filho dele, Isaac, foi para lá também, quando teve fome, também mentiu dizendo que a sua esposa era sua irmã, porque era parente também, e deu maior confusão também, foi embora dali. Então veja, 2 gerações, mentira, mentira. A terceira geração, Jacó. O que significa Jacó? Usurpador, enganador. Esse já tem até o nome de enganador. Não precisa mais nem mentir, já é um enganador. Ele sai segurando o pé do seu irmão. Acontece toda aquela situação na casa. Ele foge para a casa de Labão, aquela história que vocês conhecem toda. Então veja que já na terceira geração, Jacó já tinha um nome já daquele que engana. Quando lemos a quarta geração, terceira e quarta geração, não é? Só foi aumentando. Na quarta geração, os irmãos dele vendem ele como escravo. Dizem que ele havia morrido. Mentem para os pais que nunca sabem disso até quando se reencontram lá no Egito. Essa maldição só aumentou. José, ele tinha oportunidade, como sendo a quarta geração, se ele vai atrás daquilo que o maligno fala com Potifar, por exemplo, com a mulher de Potifar, que era enganar, ele perpetuaria a enganação na sua família por mais 4 gerações. Mas ele escolheu ser íntegro, ele escolheu fazer a vontade de Deus, ele escolheu perdoar. E quando ele escolhe perdoar, ele quebra aquela maldição ali. Não se escuta mais na linhagem de Israel alguém que seja ali mentiroso. Me aponta um, não há. Não tem. Ele quebra pelo poder do perdão.
O poder maravilhoso do perdão. E ele perdoa seus irmãos, e ele chega para eles e fala assim: pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Quem sabe Deus te enviou aqui para dar bênção para alguém, para abençoar alguém, a sua família. Eu não sei, mas Deus tem um propósito. Quem sabe você veio na mesma situação que José, que foi mandado, que foi levado, mas quando ele perdoou, ele foi agente de mudança. Quando ele perdoou, ele pôde ser aquele que fez a vontade de Deus naquele tempo, e aquele sonho se tornou realidade. E o propósito de Deus se cumpriu na vida dele. Deus tem um propósito sobre a sua vida e ele vai cumprir, em nome de Jesus. Amém? Isaías 61, 7 diz: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Amém? Deus quer derramar bênção sobre a nossa casa e sobre as nossas vidas. Deus vai te abençoar em dobro, assim que você colocar tudo no altar dele. Bem, mas antes do propósito, teve perseguição e rejeição, e já falei para vocês. Ele foi jogado numa cova, ele foi vendido. Mas Deus não esquece. José estava na prisão, mas Deus não havia esquecido dele, não. Talvez você ande num vale, mas Deus não esqueceu de você. Talvez você imagine que está faltando algo, eu precisaria de alguma coisa, mas Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de José, não esquece de nenhuma pessoa, porque Ele é um Pai amoroso. Ele tinha um propósito. Talvez você passe uma dificuldade, hoje pergunta: Senhor, qual é o propósito disso, Senhor? Nós falamos ontem a respeito de nossos filhos, que bênção que são, mas a nossa filha mais velha, ela teve um problema. Ela teve um problema psicológico devido a um relacionamento tóxico. E naquele dia que ela está doente, nós tivemos que internar a nossa filha. E isso dói no coração do pai e de uma mãe. E eu orei a Deus, falei: Senhor, o que é que está acontecendo? Por que estamos passando isso? E o Senhor disse que tem propósito. Ele diz mais: você queria uma família segundo o coração de Deus, segundo o meu coração? Ele fala: uma família segundo o coração de Deus não é uma família sem problemas. Uma família segundo o coração de Deus é uma família que tem problemas e os supera em Cristo Jesus. Então não fique chateado se tiver qualquer situação, dificuldade. Pense: é Deus, tem um propósito. E Ele está com você. Ele não vai te abandonar nunca na sua vida. As provações de José foram necessárias para formar o homem maduro e cheio de autoridade que era José. Eu tenho plena convicção que desde que você chegou aqui, neste lugar, neste país, você cresceu como pessoa. Você aprendeu muitas coisas, você amadureceu. Quem sabe você olha para trás e fala: meu Deus, com tudo que eu sei hoje, minha vida lá teria sido muito diferente. Você pensa até, talvez não precisasse nem ter mudado. Mas Deus tem um propósito com você aqui, Ele usou isso para te abençoar e abençoar esta terra e este lugar. Porque Deus transforma todo o mal em bem. Deus transforma o mal em bem. Eu não sei se você sofreu rejeição de pessoas. Talvez não tenha entendido o propósito de Deus na sua vida, como não entenderam o propósito de Deus sobre a vida de José. E ele foi rejeitado. Mas é importante você saber que isso faz parte do plano de Deus sobre a sua vida. Para você poder receber aquilo que Deus tem para você. Ele quer usar a sua vida para realizar coisas extraordinárias e surpreendentes hoje. E se você se colocar diante dele completamente, ele vai derramar bênção sobre você. E estou dizendo o seguinte: não estou dizendo que todos vocês têm que ter uma atividade ministerial na igreja. Ótimo, estejam na igreja, ajudem o ministério do pastor, porque o pastor é uma bênção, o pastor que vocês têm, a igreja é abençoada, vocês são um povo abençoado. Mas se você está íntegro na presença de Deus, aonde você está, você é um evangelista. Aonde você está, você fala da palavra de Deus. Aonde você está, tem vidas que vão ser tocadas e transformadas. E é isso que Deus está falando. Deus quer fazer algo extraordinário através da sua vida. Aí quando estão todos reunidos, então Jacó está com eles, Jacó está perto já de morrer, ele quer abençoar os seus filhos. Eles tinham lá um costume de abençoar os seus filhos antes de partirem, e ele chama todos os filhos, e chega lá, Efraim e Manassés.
Manassés o mais velho, Efraim o mais novo. E chega José, Manassés com o seu lado direito, Efraim do seu lado esquerdo, para que o pai pudesse colocar a mão direita, né, sobre o mais velho e a mão esquerda sobre o mais novo para orar. Para orar primeiro sobre o primogênito. Mas o primogênito, qual era o nome dele? Manassés. Significa o quê? Esquecer das dores. E o segundo, que é o Efraim, significa o quê? Duplamente abençoado. O que você quer abençoar? As dores ou você quer abençoar a bênção? Duplamente a bênção. E quando chegam os dois na frente de Jacó, Jacó inverte as mãos. Ele coloca a mão direita sobre o segundo e a mão esquerda sobre o primeiro. E José, que já havia aprendido tanta coisa na terra nova que ele está, e na terra nova vocês estão, tem coisas novas que vocês aprendem, por exemplo, tem uma distância pessoal, não tem? Diferente do Brasil, né? O Brasil se abraça, aqui estamos no Brasil, né? É um mini Brasil. Mas se está lá com um americano, com alguém, você tem que ter aquele respeito do espaço dele, não tem? Você só pode ir até onde ele permite que vá, não é? Lá no Egito tinha uma outra cultura, uma outra forma, e José, já todo instruído dessas culturas novas, ele fala: pai, não é assim que se faz, pai. Você tem que abençoar com a mão direita o primogênito, e com a esquerda que você põe no segundo. Abençoando depois. Você falou: não, meu filho, você não entendeu. Estou fazendo isso propositalmente. Propositalmente. Porque Jacó também era o segundo. E ele estava querendo agora abençoar a prosperidade do seu filho. Porque as dores ficaram no passado. Ele não podia abençoar dores. Ele podia abençoar aquilo que era prosperidade. E ele coloca a mão então sobre o seu segundo filho. Gênesis 48, 20 diz: assim os abençoou naquele dia, declarando: por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. A bênção de Manassés foi, diga comigo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E a bênção de Efraim: avançando para as que diante de mim estão. Que através da vida de vocês, seus filhos e netos, sejam ainda muito mais abençoados nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Digam todos comigo assim: Manassés ficou para trás. Efraim é o que Deus tem para mim.